Bom, olá a todos os professores. Vou gravar esse vídeo então. Infelizmente, por uma falta de conhecimento da minha parte, o vídeo da reunião não foi salvo, porque ao final eu tinha que ter esperado ele fazer uma conversão. Eu fechei o aplicativo antes, não foi salvo. Então, vou falar aqui apenas dos principais pontos tratados na reunião. A reunião foi um pouco longa, falamos um pouco mais pormenorizado, né, dos assuntos do nosso curso em geral, mas eu vou falar aqui dos principais pontos que nós precisamos ter atenção na nossa disciplina de polícia comunitária. O grande desafio que nós enfrentamos hoje, eu falo em termos de polícia comunitária, não só em Minas Gerais, mas como no Brasil inteiro, né? Eu tenho tido a oportunidade de viajar ao Brasil e palestrar sobre polícia comunitária. Estou inserido dentro de um grupo de gestores nacional de polícia comunitária. Ainda ontem nós tivemos uma reunião com o secretário nacional que trata sobre esse assunto de polícia comunitária na Senasp. Nós vamos auxiliar na formatação de um curso de multiplicador de polícia comunitária aplicada em nível nacional, tudo no intuito da gente corrigir distorções que ao longo dos anos, por diversos motivos, têm sido feito. Um ponto que eu sempre gosto de frisar, que na nossa instituição, que é uma referência, Minas Gerais, ela se destaca em termos de tradição, de práticas de polícia comunitária há muito tempo. Desde 1993 nós temos formalizado, institucionalizado a doutrina de filosofia e polícia comunitária na nossa instituição, mas ainda hoje nós temos uma série de situações em que a maioria das pessoas ainda confundem o conceito da filosofia de polícia comunitária. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, toda vez que eu tenho oportunidade de comunicar, de falar sobre polícia comunitária, eu bato na tecla de que enquanto o conceito ele não for compreendido, as práticas elas não serão feitas da forma correta. Porque para que você possa fazer polícia comunitária, é fundamental que você entenda o conceito. E a nossa grande missão, principalmente na unidade 1 dessa disciplina, é passar de forma correta o conceito de polícia comunitária. Não fazer só com que o aluno ele decore o que é, até porque isso aí já está muito bem consolidado na nossa instituição. Eu falei ontem com o secretário, falo sempre quando a gente tem a oportunidade de comunicar, qualquer pessoa que a gente chegar hoje, qualquer policial e perguntar o que é polícia comunitária, ele vai falar o que é polícia comunitária. O conceito por si só já está muito bem consolidado. Nós temos mais de 30 anos de doutrina formal de polícia comunitária. Qualquer militar que a gente chegar hoje e perguntar, pode ser o recruta que está aí uma semana, que nem teve aula da nossa disciplina ainda, até sugerir aos professores, façam uma enquete no primeiro dia de aula, pergunta os alunos lá, o que você pensa que é polícia comunitária? E eu penso que a grande maioria dos alunos vai falar algo muito próximo do que realmente é, né? Porque o termo por si só já indica o que seja, né? Polícia comunitária, a polícia trabalhando de forma conjunta com a comunidade, a polícia junto com a comunidade. Então, assim, esse conceito geral já está muito bem consolidado. O nosso grande desafio é fazer com que o conceito ele seja compreendido e seja aplicado. Porque a diferença que há, na verdade, é entre o saber e o saber fazer. Né? O saber está muito bem consolidado. O saber fazer que é o grande desafio, né? Eu trato como experiência, que é um diagnóstico que nós temos todos os anos, através dos cursos de multiplicador que a gente faz hoje, em que os alunos eles têm que desenvolver uma ação, um projeto de polícia comunitária assim que ele termina a fase acadêmica, o prêmio Boas Práticas, né? Onde a gente recepciona os projetos que são desenvolvidos no estado inteiro, e aí a gente percebe a diferença que tem. Polícia comunitária ainda é visto muito mais como sendo uma mera estratégia de aproximação com a comunidade do que a aplicação de uma estratégia organizacional que visa a resolução de problemas de forma participativa e envolvimento de outros órgãos públicos e privados. Esse é o nosso desafio na unidade 1, mostrar para eles que a polícia comunitária hoje ela é uma estratégia fruto de uma evolução que vem ao longo dos anos, a partir
né, de uma era política onde não havia nenhum tipo de estratégia que era aplicada. A função da polícia era um serviço social amplo e fazia aquilo que fosse da vontade do mandatário local. A gente sempre fala como referência através, né, da polícia moderna, Londres, Estados Unidos, mas é algo que quando a gente vai verificar a nossa história, se aplica muito bem em todos os lugares, né, que não havia uma demanda social para uma atuação policial nos moldes que a gente vê hoje. E aí é um ponto importante a gente frisar que a polícia, ela acompanha a evolução da sociedade. Na medida que a sociedade vai evoluindo, né, que vão tendo as transformações sociais, vão surgindo outras demandas, a atuação da polícia ela também passa a se moldar. E eu falo polícia, na verdade, é o Estado, né? A polícia como parte do Estado, e o Estado ele vai se adaptando de acordo com as demandas sociais em cada época que nós vamos passando da nossa história, né? E aí eu coloco como marco principal, né, nós temos uma divisão didática da era, né, da era política, era da reforma e a era de resolução de problemas da comunidade, mas é um processo contínuo que vai acontecendo. E aí nós temos como um marco o surgimento das grandes cidades, dos grandes centros, a parte da Revolução Industrial, onde as pessoas começam a se aglomerar, e aí segundo a escola de Chicago, né, a teoria ecológica, começa a ter o fruto de uma desorganização física e social, e essa desorganização física e social, ela dá surgimento a um fenômeno novo, que é a criminalidade. A criminalidade não é a mesma coisa do crime. O crime, eu vou falar como Durkheim, é um fato normal, natural, porque acontece em todos os lugares, sempre existiu, sempre vai existir. É um desvio a um padrão de comportamento médio que se espera em toda a comunidade. Mas a criminalidade é a concentração do crime num determinado espaço. E isso é novo. A criminalidade é novo, o crime não. E para fazer frente a esse fenômeno que surge, com o surgimento das cidades e tudo, aí se faz necessário a atuação de uma estrutura organizada, que no âmbito do Estado acaba recaindo sobre a polícia como responsável pela segurança pública, né? Então a função da polícia passa a ser de fazer o controle profissional ao crime, visando fazer frente à criminalidade. Só que da forma com que estava, não dá para continuar. A polícia precisava então evoluir. Aí é necessário que fosse passado por uma reforma policial. E essa reforma ela se deu através da qualificação, do treinamento, começa a pensar em seleção dos policiais. Antigamente ele era escolhido de acordo com a vontade daquele mandatário local. Existe aquela até, né, algumas máximas, né? Se você não tem nada para fazer, entra para a polícia, porque realmente é essa figura. Quando a gente pensar uma figura de um policial da era política, era a figura do jagunço, né? Aquele policial que ia para o meio do mato, né, caçar o bandido, caçar as pessoas lá, que antes, né, até hoje são retratadas às vezes em algumas novelas. Pensa daquele cara ignorante, que não sabe conversar, força bruta. O que se esperava era isso, disposição e força bruta. Vai lá e caça, faça aquilo que eu estou mandando, vai vacinar cachorro, vai cobrar impostos, então era isso, de acordo com a vontade do mandatário local. Já quando a gente tem esse fenômeno da criminalidade, tem essa necessidade de uma força especializada para fazer frente à criminalidade, aí não, nós estamos precisando de uma organização organizada. Então, surgimento das academias, capacitação, investimento em equipamentos, tecnologia, Revolução Industrial, viatura colocando, rádio patrulhamento, pensando em tempo de resposta, né? Quanto antes a gente chegar melhor, nossa missão era combate profissional ao crime para redução da criminalidade. Então, isso aí é uma era, então, uma nova era, que é uma era da reforma, porque houve uma reforma nas instituições policiais. E aí tem uma estratégia do policiamento profissional, né? Que dá muito certo, dá um resultado excepcional, tanto que se espalha por quase todos os mundos. Hoje, se a gente pensar em polícia, toda a polícia do mundo ela vai apresentar essas características: capacitação, treinamento, seleção, investimento em tecnologia, equipamento, né? Só que chega um ponto que tudo isso ainda não é suficiente para continuar fazendo frente à demanda social daquela época, que é fazer frente à criminalidade. Então o que você pensa? Olha, não adianta ter só
viatura, pessoal treinado, capacitado, selecionado, né? Aquela estratégia que até estava surgindo um efeito muito bom, rádio patrulhamento, acionamento por tridígito, ela deixa de ser ineficiente, qualquer raciocínio. Olha, não adianta ter isso tudo se a gente não utiliza o nosso recurso de forma estratégica. Então, dentro dessa nova era, a era que nós colocamos aí da reforma, temos o policiamento profissional, só que nós precisamos de ter, além do profissional, uma estratégia de atuação. Então entra uma nova estratégia, né? Qual que é a estratégia? Policiamento estratégico. Olha, vamos pegar esse recurso, esse pessoal capacitado, e vamos colocar ele de forma estratégica. Olha, se tem uma determinada tipo de crime que acontece muito, vamos criar uma polícia especializada para fazer combate a essa modalidade de crime que surge, né, nesse momento. Isso tudo então são estratégias ainda com foco reativo para fazer frente ao crime, reduzir o tempo de resposta, colocar as viaturas nos locais onde elas estão, aonde elas podem estar, que vai diminuir o tempo de resposta para que ela consiga aumentar a sua efetividade nessa missão que é prender o bandido, ainda com foco muito reativo, que também dá um resultado excelente. Só que a sociedade continua evoluindo e a gente precisa evoluir nossa estratégia também. Até que chega um ponto que fala, olha, só ficar atuando de forma reativa, pensando em combate ao crime, talvez não seja eficiente, ou não está dando o resultado que a gente precisa. Vamos pensar então em trabalhar com foco na origem do problema. Vamos trabalhar orientado para o problema. Aí nós vamos para uma outra era. Então nós vamos sair da era da reforma e vamos entrar para a era de solução do problema. E qual que é a chave da solução do problema? É o foco na prevenção. Olha, vamos identificar quais são essas causas, vamos atuar nas causas para evitar que o crime aconteça, e dessa forma a gente consegue fazer frente à criminalidade. E aí é uma nova era, e qual que é a estratégia adotada nessa era? Policiamento orientado para o problema. Então vamos fazer um policiamento orientado para o problema, visando fazer frente, né, na criminalidade, identificando e atuando nas suas causas. Então nós temos aí um outro nível, a polícia já passa a atuar de forma preventiva, já começa a fazer o uso de ferramentas de análise de problemas, né, para que a gente possa identificar quais são as origens do problema e tirar esse foco só no reativo e ter o foco também no preventivo. E aí dá um resultado muito bom, sempre foi bom. E é importante que uma estratégia, ela não elimina totalmente a estratégia anterior. As estratégias, elas são complementares à medida em que vão sendo detectadas deficiência. Então, nós vamos abandonar tudo que nós temos até agora? Não, nós vamos aprimorar. Nós vamos continuar investindo em tecnologia, continuar investindo na capacitação, tendo critérios de seleções cada vez mais qualificados para a nossa demanda que se apresenta naquele momento. Vamos continuar usando de unidades especializadas, mas vamos agregar, tentando ter uma efetividade maior do nosso serviço, buscando uma atuação preventiva através da identificação das causas do problema e desenvolver um policiamento orientado para o problema. Numa nova era, que é a era de resolução de problemas da comunidade. E aí, nós chegamos agora numa nova era, que é a era de desenvolver um policiamento orientado para o problema, mas com um elemento fundamental, que é a nova estratégia de polícia comunitária. Então, qual que é o diferencial dessa estratégia de polícia comunitária? É que para identificar as causas do problema, nós vamos envolver a comunidade nesse processo. A partir de então, o elemento que agrega como novidade dessa nova estratégia é a participação efetiva da comunidade na identificação, priorização e principalmente buscando uma parceria efetiva
na busca de resolução dos problemas. Então, polícia comunitária, ela é uma estratégia fruto de um processo que foi evoluindo ao longo dos anos, em que busca a resolução de problemas com a participação efetiva da comunidade e entendendo que a polícia sozinha ela não é capaz de resolver todos os problemas que estão aí. É necessário também que, além desse envolvimento efetivo da comunidade, a gente envolva a participação de outros órgãos públicos e privados. Afinal de contas, nós fazemos parte de um sistema maior, que é o Estado, que é um conjunto de instituições, né? E para resolver os problemas da comunidade, é necessário uma ação de Estado, que envolve várias instituições, né? Várias setores da sociedade, a depender daquele problema que está sendo buscado. Então, quando eu falo de polícia comunitária, eu estou falando de resolução de problema com participação social e envolvimento de outros órgãos públicos e privados. Esse conceito é chave e esse conceito ele precisa estar consolidado na cabeça dos nossos alunos. Porque enquanto esse conceito ele não tiver consolidado, a prática que a gente espera que seja executada, ela não vai ser executada. Vai continuar achando que fazer polícia comunitária é fazer uma ação social, entregar uma cesta básica, vou distribuir alimento, dia das crianças, vou fazer uma campanha no comércio, vou lá com os comerciantes arrecadar brinquedos, ou vestir um Papai Noel, um policial de Papai Noel, vou lá na comunidade carente e vou distribuir aqueles brinquedos para criança. Isso aí é polícia comunitária. Eu vou fazer aqui, eu tenho um policial que é especialista em artes marciais. Esse policial, eu vou trazer as crianças aqui para dentro da minha companhia, da minha base, do meu pelotão, e vou dar aula de jiu-jitsu aqui para eles gratuitamente. Isso é polícia comunitária? Depende, meus amigos. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você se deparar com alguma iniciativa que é rotulada como polícia comunitária é: qual é o problema que está tentando resolver? Essa ação ela está sendo voltada para a resolução de qual problema? Qual foi o diagnóstico realizado que motivou essa resposta como uma alternativa para a resolução desse problema? Se essa resposta não foi resolvida, nós não podemos falar que isso aí é a polícia comunitária. Não é a polícia comunitária como uma estratégia e a filosofia organizacional da forma com que eu estou falando com vocês aqui, que é a nossa expectativa que seja. Ela pode ser no máximo uma estratégia de aproximação com a comunidade, pode ser uma prática de policiamento comunitário que se difere da filosofia de polícia comunitária como estratégia organizacional. A prática, o policiamento comunitário, ele pode ser feito de diversas formas, através de uma visita comunitária, através de uma reunião comunitária, através de várias ações, de uma CIS, ações de policiamento comunitário. Mas desenvolver ações do policiamento comunitário, se não estiver na sua mente alinhado o que você pretende atingir com a filosofia e estratégia de polícia comunitária, você corre o risco de estar fazendo algo que não vai ser efetivo. Às vezes você tem iniciativas espetaculares, a gente cansa de receber vários projetos aqui do Prêmio Boas Práticas, que são espetaculares, todo mundo bate palma, é excelente, é uma ação que todo mundo acha maravilhosa, mas que não tem foco na resolução de um problema. Que não estou falando que é ruim, se ela serve de legitimar a instituição, fortalecer a Polícia Militar como uma organização, né, voltada, que tem a sua intenção de voltar os seus serviços para atendimento da comunidade, que seja ótimo, mas que tenha em mente que isso é uma parte de um todo. Estabelecer uma estratégia de polícia comunitária, ela é fundamental se a gente considerar o contexto social, histórico que a gente enfrenta aí ao longo dos anos, né? A polícia, ela
diariamente ela sofre isso. Você liga o jornal, raramente você vai ver uma notícia falando bem da polícia, né? Agora, quando é para falar mal, ainda que sobre uma atuação policial legítima, amparada pela lei, você vê um monte, né? Então tenta se descredibilizar a polícia, e não só aqui não, em qualquer lugar do mundo, a todo momento, que a polícia, grande parte da sua atuação envolve restrição de direitos, e isso aí é algo que gera impacto negativo na comunidade, né? E isso aí nós temos que compreender também e fazer a nossa contrapartida no sentido de mostrar que não é isso, que às vezes o uso da força é legítimo e necessário, mas é para o bem da coletividade e visando a resolução de algum problema. Então, quando você desenvolve uma ação dessa natureza, vou voltar ao exemplo que eu disse aqui, vou montar aqui uma oficina de jiu-jitsu, vou dar uma oficina, uma aula para as crianças carentes aqui. Ótimo, que seja como estratégia de resolução de problema, mas não coloque isso como sendo o desenvolvimento da polícia comunitária como um todo, porque não é. É parte do todo, é um meio que você pode utilizar para conquistar as pessoas, atrair a legitimidade das pessoas, para que a partir desse momento, você sendo reconhecido e legitimado pelaquela comunidade, você possa ter um trabalho conjunto para aí sim identificar, priorizar e resolver os problemas locais. Então isso é um ponto fundamental, nós não podemos deixar dúvidas quanto a isso na nossa disciplina. Eles têm que ter isso muito claramente, o que é polícia comunitária, o que são práticas de policiamento comunitário, o que é estratégia de aproximação com a comunidade, demonstrar que as estratégias de aproximação com a comunidade, esse conjunto de programas que tem, o policial está jogando bola com as crianças lá, o policial ele desenvolveu uma ação que ele faz um ciclo de palestras com as crianças da escola. Isso é importante, tem que ser feito, mas é um passo a ser dado em busca de algo muito maior, que é a gente consolidar. Se a gente conseguir passar isso para os nossos alunos, ficar bem consolidado na unidade 1 do nosso curso, vocês vão ver que tudo que nós vamos tratar depois ele vem disso, né? As demais unidades que nós vamos tratar, tudo depende de uma boa consolidação desse conceito inicial. E aí eu falei na reunião e repito aqui para quem não pôde, por ser esse, na minha visão, enquanto chefe da seção de polícia comunitária, um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na instituição, que é o desconhecimento do conceito fundamental de polícia comunitária, vai ser cobrado forte na prova. Vou colocar casos lá na prova para que os alunos eles falem se é ou se não é a polícia comunitária. Polícia comunitária. Vou pegar exemplos que eu recebo todo dia aí, como sendo, olha que legal o programa de polícia comunitária que nós estamos colocando, e quando eu vou ver não é nada. Eu fico pensando novamente, beleza, é lindo, maravilhoso, qual é o problema que está querendo resolver? Qual o diagnóstico feito que motivou essa ação, aonde se pretende chegar e como que vai mensurar esse resultado? Se essas respostas não forem, se essas perguntas não forem respondidas, eu posso achar bonito, bacana, mas eu vou classificar como sendo um meio para atingir o fim. É uma boa prática de policiamento comunitário, uma boa estratégia de aproximação, mas você parar na estratégia de aproximação dizendo que por si só você já está fazendo polícia comunitária, não. E é o que acontece, o que mais acontece. O que mais acontece são as pessoas desenvolverem estratégias de aproximação e dar como pronto. Não avança para além disso. As estratégias não evoluem para além disso da estratégia de aproximação. Então, se não há essa evolução, eu particularmente não considero, porque não é doutrinariamente uma estratégia, fruto de uma evolução estratégica que visa atender as demandas da comunidade e que hoje a gente coloca como sendo de polícia comunitária, que agrega valor ao policiamento orientado para o problema na medida em que a gente envolve efetivamente a comunidade
na identificação, priorização e busca e resolução dos problemas, né? Então, estou sugerindo também uma dinâmica. Essa dinâmica ela é muito interessante, eu gosto de fazer ela sempre, porque ela facilita a visualização, né? Então, lá no Drive vai ter lá uma pasta com os vídeos da dinâmica, vocês vão exibir os vídeos para os alunos e vai perguntar, faz uma enquete, isso é polícia comunitária ou não é? Quem acha que é, levanta a mão, exibe todos os vídeos. E ao final você vai dar uma resposta de que nada é polícia comunitária. Nada é. Reunião comunitária aleatória eu vou fazer uma reunião comunitária. Eu vou lá, reúno as pessoas da comunidade, distribuo o convite, chego lá, aí tem a reunião lá, todo mundo fala, reclama, um monte de problema, o pessoal anota, o policial anota os problemas lá e pronto, fica por isso mesmo. Não é. É uma prática de policiamento comunitário. A reunião é uma coisa que nós vamos trabalhar bastante. Prática de policiamento comunitário. Agora você colocar reunião comunitária como cenário, eu faço quais são as boas experiências de polícia comunitária. Você fala, vamos fazer várias reuniões com a comunidade, todo mundo aqui faz reunião com a comunidade. Mas daí, se você faz reunião e dessa reunião não resulta numa parceria efetiva e que visa resolver problemas, consegue fazer mobilização, pegar as demandas que são captadas nessa reunião e transformar em ação por si só, você não está fazendo nada, está perdendo tempo às vezes. Perdendo tempo, pode gerar descrédito. As pessoas, eu vou lá, participo da reunião, não dá nada. E aí as pessoas, já é difícil mobilizar. Uma das nossas unidades, vamos trabalhar na mobilização social. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com mobilização social, sabe o tanto que é difícil trabalhar com mobilização social. Então, se você consegue mobilizar uma comunidade e não consegue transformar essa mobilização em algo concreto, que seja percebido pela comunidade, que seja valorizado pela comunidade, você está perdendo o seu tempo, está gerando descrédito na instituição, né? Está dificultando o nosso processo de consolidação da filosofia de polícia comunitária. Então, quando for fazer uma reunião, faça uma reunião efetiva, né? Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Envolva as pessoas que te trazem a demanda. Depois, quando a gente for tratar melhor de mobilização social, vou gravar um vídeo também para a gente poder discutir. Vou tentar ter essa dinâmica aí. Eu sei que nós temos muitos professores que são professores de primeira viagem, é normal, fica um pouco nervoso agora na hora de dar aula, o que falar. Então, estou passando para vocês os pontos-chave. Outra coisa importante que eu disse é a reunião. Os nossos slides, eles são tópicos. Nossos slides, eles não são conteúdo didático, são tópicos para orientar o professor sobre aquilo que ele tem que falar. Então, não coloque o slide como sendo referência para estudo da prova. E muito menos o slide vai servir para o professor entrar dentro de sala de aula, ficar lendo os slides para os alunos que não vão entender nada. Se você pegar os slides e ficar lendo os slides para os alunos só em sala de aula, o aluno não vai entender nada. O slide vai ser uma orientação para o professor. Obviamente, então, eu peço muita atenção, o professor se prepare para dar aula. E outra coisa que eu pedi muito na reunião, agregue ações práticas àquilo que você está falando. Isso ajuda muito quando o aluno consegue ver na prática o que você está colocando. Se você ainda não teve a oportunidade de poder desenvolver uma prática de polícia comunitária, pesquise alguma prática relacionada àquele conteúdo que você vai tratar. Ilustre a sua aula sempre com essas ações práticas que você vai colocar. E nós temos também o nosso exercício de fixação. Ao final de cada unidade, nós temos nosso exercício de fixação. Então, vou passar para vocês aqui, através desse vídeo, por exemplo, o exercício da primeira aula. Vamos lá? Que vai ser ler a matéria e construir um mapa mental. Mapa mental, um esquema relacionando todo o conteúdo que você vai tratar com ele, de forma que ele possa facilitar depois o entendimento, né? Não tem um padrão, cada um vai desenvolver um mapa mental de acordo com aquilo que ele está imaginando nas relações que ele estabelece com o conteúdo que você passou. Vai fazer e vai entregar para o professor, tá? Esse é o mapa mental da primeira aula. Da segunda aula, nós vamos colocar aqui um outro
Aqui, ó, quais os vídeos retratam a estratégia de polícia comunitária? Os vídeos que vão estar na pastinha lá, que vocês vão ver. Vocês vão ver que nenhum deles retrata a polícia comunitária. Vocês têm que saber o porquê. O porquê que não é, então? Porque essas ações, de forma isolada, elas não têm a finalidade de resolver o problema da comunidade. São uma ótima estratégia de aproximação. E isso é um meio para que a gente alcance o fim. Tá? Depois nós vamos fazer o seguinte. Eles vão fazer uma pesquisa, entendendo já o que é a polícia comunitária. A tarefa deles vai ser fazer uma pesquisa, uma reflexão sobre a aplicação da filosofia e estratégia de polícia comunitária no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Vocês vão ver como que é difícil. Como é difícil achar uma prática de polícia comunitária. Não prática de policiamento comunitário. O que mais vamos encontrar são práticas de policiamento comunitário. Mas a gente pensar a polícia comunitária como filosofia e estratégia organizacional, ou seja, uma estrutura voltada para a resolução de problemas locais, não é fácil. E aí, não, estou falando que não existe, viu, gente? Tem muitos, mas não é fácil. Então, tarefa deles fazer essa pesquisa e apresentar para vocês. Vocês vão escolher um, dependendo da evolução da sua aula, você pode escolher 2 para apresentar. Todos vão fazer, vão te entregar o trabalho, mas você vai escolher 2 ali para poder te entregar o trabalho. E aí você, como professor, vai intervir dizendo: parabéns, boa prática, demonstra realmente teve esse problema, essa ação resolveu esse problema, utilizou dessa metodologia aqui e alcançou esse resultado excelente, que sirva de exemplo para os alunos. Ou você vai dizer: e isso não é polícia comunitária que você trouxe, isso é uma boa prática de policiamento comunitário, pode ser replicado também, mas falta esses elementos aqui, tá bom? Então, esse é o nosso exercício da unidade 2. E por fim, ao final de cada aula, nós temos uma tarefa, né? De reforço. E nós temos ao final da nossa última aula aqui, vou mostrar para vocês, da unidade 1, tá? Vou falar só da unidade 1. A última tarefa, que vai ser uma tarefa mais simples, que vai ser eles pegarem, e aí nós vamos entrar na parte de policiamento, né, comunitário. Vai ler toda a tarefa, a gente vai fomentar que eles leem as diretrizes, as instruções que nós estamos tratando, né? E nesse caso aqui ele vai fazer uma pesquisa, internet, jornal, revista, e vai fazer recortes e relacionar os recortes com os princípios de polícia comunitária que nós vamos estudar durante a unidade, né? Se a gente entender o conceito, e aí vocês conseguirem fazer que eles entendam bem o conceito de polícia comunitária, vocês vão ver que todos os princípios eles são para viabilizar o conceito. As falar de policiamento descentralizado e personalizado, setorização do policiamento. Para que isso? Para que o policial ele possa conhecer as pessoas, ser conhecido por elas, assim ele possa ser legitimado e tenha capacidade de fazer a mobilização das pessoas, para que através dessa mobilização ele consiga estabelecer uma parceria efetiva, visando a identificação, priorização e busca e resolução dos problemas, envolvimento de outros órgãos públicos e privados, né? Então todos os princípios eles são para viabilizar para com que o conceito aconteça. Mas se ele não entender sequer o conceito, ele não vai entender nada. E daí para frente todas as unidades elas vão ter como base a unidade 1. Então por isso eu peço muita atenção e dedicação dos senhores nessa unidade 1, para que a gente possa dar ela da melhor forma possível, porque a partir daí nós vamos ter muito mais facilidade de dar as demais unidades do nosso curso. Desejo a todos um excelente curso, continuo à disposição do grupo, de todos, qualquer dúvida pode me chamar, né? Nós estamos aí o tempo inteiro à disposição para que a gente possa formar os melhores soldados do Brasil, né? Capacitados para atuarem não só como mero executor, mas também nós temos que aproveitar esse potencial da qualificação do soldado que ingressa hoje na polícia, todos com curso superior,
para fazer com que eles sejam também agentes de solução de problemas da comunidade, tá? Então fica aí um resumo da nossa reunião, primeira reunião do curso. À medida com que nós formos evoluindo, eu vou tentar fazer isso, né, para cada unidade, né, para que a gente possa nivelar quais são os pontos fundamentais que a gente precisa ser trabalhado, tá? Obrigado, pessoal, espero que tenha servido aí para esclarecer quem não teve oportunidade, quem realmente participou da reunião, sirva de reforço, né, sobre esse direcionamento que a gente pretende dar aí à nossa disciplina, tá? Até mais então.